A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus vos abençoe a todos. Louvado seja Deus, receba aí a paz do seu irmão em Cristo, Francisco José Vital. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus colocou no meu coração. E hoje quero falar um pouco sobre autoridades, as autoridades que Deus deixou na terra para que nós obedeça às autoridades ordenadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é novo aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva e aí aperte o sininho para receber a notificação. Compartilhe com seus amigos, a sua família, essas palavras de Deus. E deixe o seu like aí para fortalecer o canal em nome de Jesus. E vamos ler a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra venha lhe fortalecer e venha lhe ajudar em alguma coisa, porque sabemos que nós todos os dias precisamos de aprender um pouquinho com Deus, com a palavra de Deus, porque a gente não sabe tudo. Tudo quem sabe é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus hoje, começando lá no livro em Romanos, carta do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, capítulo 13, o versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Romanos capítulo 13 diz assim: submissão à autoridade, né? Vou ler. Diz a palavra de Deus assim: veja, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que há forem ordenadas por Deus. Por isso, quem rejeita a potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Louvado seja Deus. Veja o que Paulo está falando para os romanos, para a igreja, falando que toda autoridade que tem na terra, foi Deus que ordenou as autoridades da terra. Seja presidente, seja governo, seja prefeito, seja vereador, seja pastor, seja o seu patrão que está acima de você. Todas essas autoridades é ordenada por Deus. Foi Deus que ordenou as autoridades da terra para que a gente obedeça às autoridades da terra. É a palavra de Deus que está falando aqui, lê comigo. Porque aqueles que não obedecem às autoridades que Deus ordenou, está desobedecendo a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes eu já vi pessoas falar assim: não obedeço nem a autoridade, só obedeço a Deus. Está errado. A Bíblia está dizendo que se você e eu não obedecer às autoridades, nós estamos sendo desobedientes a Deus, porque foi Deus que deixou as autoridades da terra para nós obedecer. A segurança da terra, né? Seja qualquer tipo de autoridade que Deus deixou na terra, nós temos que obedecer conforme diz a palavra de Deus para que a gente seja abençoado. Veja o que Paulo falou, ó. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Veja, foi Deus que ordenou as autoridades da terra. Deus que ordenou, louvado seja Deus. Deus que ordenou ter, né, na terra o exército brasileiro. Deus que ordenou ter a polícia na terra. Foi Deus que ordenou ter qualquer tipo de polícia na terra. Foi Deus que ordenou ter, e a gente tem que ser obediente a elas, porque é para o nosso bem. Vamos supor, deixa eu dar um exemplo: você vai dirigindo seu carro, eu vou dirigindo o carro, você aí que é um obreiro, é um irmão da igreja, seja quem for, que fala que obedece a Deus. Aí você vai na estrada, aí a PM vai dizer assim, o guarda apita o sininho lá, buzina e dá a mão para você parar. Aí você passa direto. Se você passar direto, não obedecer aquela PM, aquele guarda que pediu para você parar, você está desobedecendo a Deus primeiramente e está desobedecendo às autoridades da terra, a lei da terra. Então o que é que vai vir para você? Paulo diz: vai vir o castigo, vai vir a condenação. Meu filho, é a palavra de Deus que fala. Se eu não obedecer às autoridades da terra, os governos, eu não vou me dar bem, porque o próprio Deus está dizendo na palavra que se eu não obedecer a eles, eu também estou desobedecendo a Deus, conforme a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra é de Deus. Então, se o guarda mandou você parar, pare, meu irmão. Se ele pediu o documento, dê o seu documento, pare e obedeça, porque
você está obedecendo a Deus, porque as autoridades foi Deus que deixou. Eu vou só contar uma parábola aqui, dar uma vírgula aqui, que aconteceu isso uma vez com uma pessoa que eu conhecia, não vou dizer o nome, que é falta de ética, mas é um exemplo para mim e para você. Esta pessoa andando na estrada, na BR, e a Polícia Federal falou para ele, para parar. Ele não parou, ele passou direto. Foi que veio para ele prender o carro dele, e ele foi multado porque ele desobedeceu a autoridade que mandou ele parar. Ele não parou. Tá entendendo? Então, obedeça às autoridades da terra. Se mandar você parar, pare, obedeça. Se pedir seu documento, dê seu documento, obedeça. Porque as autoridades foi Deus que ordenou sobre a terra. E quem não obedece a elas, estão desobedecendo a Deus. Obedeça o seu governo, obedeça o seu prefeito. O prefeito ou o governo coloca uma norma no país. As pessoas falam assim, não vou obedecer não. Então, se você não obedecer, você não vai estar bem e também está desobedecendo a Deus. Na epidemia mesmo, nessa epidemia que aconteceu, teve pessoas que falaram, eu não vou usar máscara, porque Deus é quem vai me livrar. Não, mas a ordem foi para todo mundo usar máscara, que o governo deixou, porque a ordem veio lá de cima. Então, obedeça. Se tem que usar, vamos usar, porque é para o nosso bem. Não vou obedecer não, só obedeça a Deus. Então você já está desobedecendo a Deus, porque você não está obedecendo às autoridades que Deus ordenou na terra. Então, se for para usar máscara, há 5 anos a gente vai usar, porque é ordem lá de cima, é ordem do governo, é ordem do governador do estado, é ordem da presidência. Então, se for para usar, vamos usar, porque nós fazendo isso, nós estamos obedecendo às autoridades que Deus ordenou sobre a terra. Louvado seja Deus. E você e eu só vai se dar bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos obedecer às autoridades que Deus ordenou sobre a terra. Eu quero também ler aqui mais um versículo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo glória a Deus, capítulo 2, 13 e 15. Eu quero ler aqui de 1 Pedro, diz assim, palavra de Deus. Vejamos. Capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a seguir, diz assim: sujeitai-vos, pois, toda ordenança humana, veja, por amor do Senhor, que ao rei como superior, que aos governadores, veja, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que faz o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos. Veja, Deus que ordenou os governadores na terra. Veja aqui, Deus que ordenou as autoridades da terra, as autoridades da terra humana, por amor ao Senhor. Foi Deus que ordenou para que a gente venha obedecer, obedecer o nosso governo, obedecer a presidência, obedecer o seu prefeito, obedecer a polícia da terra. E foi Deus que ordenou eles na terra, acima de nós, para que ele venha cuidar do povo. Então tá aqui, é palavra de Deus, não é historinha de Francisco, não, é palavra de Deus ensinando. Tem muitas pessoas que nem sabem isso aqui, né? Porque às vezes tem pessoas que não lêem a palavra de Deus, só vai pelo que as pessoas falam. Eu estou lendo aqui, mas sejam igual os crentes de Bereia, examina aí. Eu estou lendo na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada que eu estou lendo aqui é João Ferreira de Almeida corrigida. Com certeza na sua também vai estar a mesma coisa escrita. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 16. Deixa eu ler aqui o livro de Colossenses, que foi essa carta do apóstolo Paulo também. Depois eu vou ler também uma palavra aqui que fala sobre obedecer os vossos pastores em tudo que a palavra de Deus diz. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. As coisas que há no céu e na terra, fala, visível e invisível, seja tronos,
seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer dizer, que tudo que tem na terra foi Deus que criou, seja trono, seja autoridade, seja governo, tudo foi Deus que criou. Deus deixou na terra para que a gente seja submisso. Imagine se não tivesse regra, lei na terra. Como que não seria, como que não ia ser o nosso país? Se já tendo lei na terra, se já tendo governo, já está assim, imagine se não tivesse. Como é que não ia ser? Porque o ser humano ele é desobediente. Nem todo mundo obedece o que Deus manda, a palavra de Deus. Então, seja obediente, porque se a gente for obediente, nós vamos vencer na vida e Deus vai ser conosco. Agora, se a gente desobedecer às autoridades de Deus, Deus não vai ser conosco. Bote isso na sua cabeça. Sempre vai ter alguém acima de você, ser o seu patrão, ser o gerente. Você tem que obedecer. Eu já vi pessoas falar assim: não, eu não vou ficar no trabalho até tarde não, que o patrão tá mandando e não vou ficar não. Então você não está obedecendo ao seu patrão, tem que obedecer, meu irmão, porque às vezes Deus usa o seu patrão para te provar. Aleluia. Aí você diz que não vai ficar porque ele não, isso é aquilo, não vou trabalhar para ninguém, mas obedeça ao seu patrão, porque você lá na frente vai se dar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça ao seu patrão, obedeça o seu pastor. Eu quero ler Hebreus capítulo 13 aqui. Eu vou ler Hebreus capítulo 13, o último versículo dessa reflexão. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13 e o verso 7. A Bíblia fala que todos nós temos que obedecer, né, os vossos pastores. Você que congrega numa igreja, qualquer igreja aí que você congrega, você tem alguém lá acima de você, não tem? Você tem o pastor, você tem o presbítero, você tem o diácono, você tem a liderança da igreja. Então a gente tem que ser submisso a eles, porque se a gente não for submisso a eles, nós estamos sendo rebeldes contra Deus. Veja a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Olha aqui, glória a Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Olha aí, palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja que a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser submisso aos vossos pastores, estar atento à mensagem do nosso pastor, o que sai da boca do pastor, o que o pastor está falando. O pastor dá uma ordem na igreja, vamos supor, o pastor ele é a autoridade da igreja. Deus que colocou o pastor é o anjo da igreja, o pastor é o anjo da igreja. Aí na igreja tem aqueles irmãos, aqueles membros. Aí Deus usa o pastor, aí o pastor coloca uma ordem ali na igreja para a gente obedecer. Se você pode obedecer, se você está dentro das suas condições, obedeça o seu pastor. Não seja rebelde do seu pastor não, porque se você fosse rebelde do seu pastor, vai vir castigo de Deus para você. Você não vai ser abençoado. Porque se você desobedece ao seu pastor, você está desobedecendo a Deus. Então o pastor ele é uma autoridade que Deus deixou na terra para cuidar das vossas almas. É Ele que zela pelas nossas almas. Ele que nos ensina, que ele que nos orienta. É o pastor que dá uma palavra de conselho, que ora por você. É o pastor que dá doutrina para você. Ele dá conselho para o bem para você. O pastor ele é o anjo da igreja. Ele foi deixado na igreja, a autoridade de Deus que Deus deixou. E se eu não obedecer ao meu pastor, eu estou sendo rebelde contra Deus. E rebelde não entra no céu, é a palavra de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba essa palavra, que essa palavra venha lhe fortalecer. A palavra de Deus. Seja submisso ao seu pastor, que é o pastor que cuida das nossas almas, o pastor que zela das nossas almas. Jesus é o bom pastor, né? Mas Jesus deixou um pastor na terra para cuidar de nós. Então, receba essa palavra, essa reflexão. Medite nessa reflexão, examine aí. Que a gente venha fazer o que a Bíblia diz. Porque muitas pessoas não é abençoado porque não faz o que a Bíblia manda. Quer fazer o que eles querem. Se você fazer o que a Bíblia manda, se nós fazer o que a Bíblia nos ensina, aleluia, a gente vai ser abençoado na terra. Em nome de Jesus. A Bíblia também fala, né?
dos filhos da desobediência. Por que a Bíblia fala que filho que não honra pai nem mãe não vive muito tempo sobre a terra, porque é uma ordenança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, se você ler no versículo 1 a seguir, está escrito, né? A Bíblia fala: vós filhos, obedecei, ser obediente ao vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, tá vendo? Então, a obediência é bom, porque Deus coordenou a obediência para que a gente obedeça. Louvado seja Deus. A Bíblia também fala em Efésios capítulo 6, no versículo 5, diz assim: ó, vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Olha aí. Louvado seja Deus. Veja, vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne. Quem são os senhores segundo a carne? Vamos supor, o nosso pastor, ele é um senhor que Deus deixou na terra segundo a carne. Nós temos que obedecer ele, o nosso pastor, nossos pais, os nossos patrões, tem que obedecer as normas da empresa, porque são a autoridade que Deus deixou sobre a terra, em nome de Jesus. Porque o que você faz aqui, você colhe. O que eu faço aqui, eu vou colher. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal sobre si. É a palavra de Deus, a lei da semeadura, não escapa a ninguém. Então Deus abençoe. Medite nessa reflexão, se esforça, vamos se esforçar cada dia para a gente ser obediente, ser submisso à palavra de Deus, obedecer ao nosso chefe, nossos patrão, nossos pastores, as autoridades da terra, porque foi Deus que ordenou, foi Deus que deixou para o Senhor ser louvado, glorificado através disso, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, fique todos com Deus. Se inscreva no canal, aperte no sininho para receber a notificação. Também deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe a todos. Fique com Deus. Até mais.